A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que estão aqui nessa terça-feira, amados, para podermos aprender um pouco mais da palavra. E nós vamos agora, nesta terça-feira, iniciarmos um novo trimestre com um novo tema da revistinha, que é dons espirituais e dons ministeriais. Então nós vamos estar falando sobre esse assunto durante os 3 meses que se seguem, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então é interessante, antes de nós entrarmos aqui no contexto da aula, nós comentarmos um pouquinho o que é o dom. O dom é algo que nós temos dentro de nós, que é o dom natural, que é muitas vezes uma aptidão que nós desenvolvemos, nascemos com ela e no decorrer da nossa vida nós desenvolvemos. Mas existem, amados, os dons que são dados pelo Espírito Santo, que é os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço. Então nós vamos nesse trimestre falar sobre isso, a importância disso, amados. E nós vamos ter muitos assuntos aqui que são de suma importância para os nossos dias, para que nós não venhamos a ser levados por qualquer ensinamento. Nós vamos ter base bíblica para os assuntos que nós vamos estar falando. Nós vamos falar sobre que Deus deu dons aos homens. Nós vamos falar sobre os propósitos, sobre dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, ministério de apóstolo, ministério de profeta e evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre e doutor, o presbítero, o bispo, o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. Então serão esses 13 temas que nós estaremos abordando no decorrer do trimestre. E fica aqui o meu convite para que você não perca a aula, para que você vá aprendendo. E também eu quero deixar aqui um aviso: os irmãos que quiserem a revistinha, me dê um aviso, me mande um aviso no WhatsApp, para que eu possa saber o número de pessoas, para que eu possa encomendar essa revistinha para que ela chegue em casa, porque as livrarias agora estão fechadas, nós estamos tendo acesso somente através do WhatsApp. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja falando aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja nos instruindo, nos dando sabedoria, nos dando direção, e que o nosso coração esteja preparado para recebermos esse ensinamento. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade, Pai, de nós estarmos iniciando aqui mais um trimestre, Pai, de aprendizado e ensino da Tua Palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, no decorrer desse trimestre, abrindo, Senhor Deus, o nosso entendimento, dando a direção, despertando no coração dos Teus filhos, Pai, o interesse, Senhor Deus, pelo aprendizado da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, direciona, Senhor Deus, todo esse estudo para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro, Pai, e agradeço, consagrando esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, Então a lição de número 1 hoje e deu dons aos homens, Deus nos deu dons, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós vamos estar comentando sobre este propósito, amém? Texto áureo hoje. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, quando ele morreu, ele foi sepultado, nesse entremeio dele ressuscitar novamente, ele tomou a chave do inferno, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas esses dons são para quê? Esses dons, amados, é bom que fique bem claro, eles são ferramentas que vão nos auxiliar na execução do nosso ministério e vão também ser úteis para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós temos que ter bem claro isso, que os dons não são de uso pessoal, não são para se engrandecer, mas eles têm que ser utilizados para aquilo que for útil. O Espírito Santo não vai dar um dom a uma pessoa ao qual ela não vai fazer a devida utilização desse dom. Então nós temos que entender isso e buscarmos com zelo os melhores dons para as nossas vidas, como a Bíblia fala, para nós podermos estar sendo capacitados pelo Espírito Santo para podermos desenvolver o nosso ministério com excelência,
E através do poder de Deus nós fazemos tudo que agrada o coração do Senhor. Leitura bíblica em classe hoje, nós vamos ler Romanos 12, do 3 ao 8, e depois 1 Coríntios, do 12, capítulo 12, o 4 e ao 7. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Grave bem nesse versículo de 1 Coríntios 12, 7, que diz assim, olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, amados, nós estamos vendo aqui, nessa introdução da aula de hoje, em Romanos 12, do 3 ao 8, e 1 Coríntios do 12, do 4 ao 7, que há necessidade, Jesus e Deus perceberam essa questão de poder capacitar os homens para a realização da sua obra. Então nós vemos o exemplo em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, amados, eles eram cheios de poder e autoridade da palavra. Nós temos o exemplo de Pedro e João, quando entravam na porta do templo, aquele paralítico, que eles disseram a eles assim, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou. Então nós vemos, amados, que esses dons são dados, como eu disse para vocês no começo, como ferramenta. É algo que tem que ser útil para o desenvolvimento da obra de Deus, do corpo de Cristo. Em Romanos aqui nós vemos o Paulo falando sobre essa questão do membro do corpo. Então todos nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo, amado, nós temos que ser útil na obra do Senhor. Nós podemos olhar as nossas mãos, os dedos, tudo é importante, amado, o braço, o antebraço, não é verdade? As pernas, tudo que tem no nosso corpo é útil para a evolução e o crescimento do corpo. Assim também, amado, é no contexto da igreja. Cada um de nós, sabendo usar e sabendo se enquadrar dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós somos úteis para o corpo de Cristo. E essa é a grande finalidade, é nós desenvolvermos o nosso ministério, para que a igreja vá crescendo, para que os irmãos vão crescendo, para aquele que tem alguma fraqueza, alguma necessidade, se sinta assim, amparado para poder crescer e desenvolver o trabalho na obra de Deus. É como eu sempre digo, amado, não existe dentro da igreja uma pessoa que não possa fazer algo para o corpo de Cristo. Temos muitas coisas para serem feitas. O que nós precisamos é a disposição e entendermos a importância de sermos úteis para a obra do Senhor. E aqui, no Coríntios 12, 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, nós temos que ter isso na nossa mente, buscarmos os dons para as nossas vidas, mas para que sejamos úteis para a obra do Senhor. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais, concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre analisaremos os dons de Deus, dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo, olha aqui,
no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, amados, quando nós temos o trabalhar do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo vai dando dons e capacitando a igreja, né? Mas para que nós sejamos um, não para que nós venhamos a nos exaltar ou nos vangloriarmos, né, de recebermos um dom e nos acharmos melhor do que os outros, né? Não, muito pelo contrário, eu tenho isso, uma visão contrária disso. Quanto mais responsabilidade nós temos, mais humilde nós temos que nos tornar na presença de Deus, para podermos realizar o nosso ministério de acordo com o que Cristo Jesus fez, né? Como diz a palavra de Deus, ele sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, servindo a todos. Então esse é o grande ensinamento que nós temos que ter mediante essa manifestação dos dons do Espírito sobre as nossas vidas. Vamos falar sobre os dons na Bíblia, né? Os dons no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres, né, dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então aqui é interessante nós olharmos, né? Porque nós sabemos muito bem que no Velho Testamento, na velha aliança, o Espírito Santo ele se apoderava da vida de um homem, né? Ou transformava ele num sacerdote, ou num profeta, ou num rei, não é? Mas era justamente com aquela pessoa. Mas o povo não tinha o acesso, né, a esse derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, né, porque não era esse o propósito ainda. Então nós vemos Deus usando, né? Vamos pegar aqui o exemplo do grande profeta chamado Elias ou Isaías, né? Elias era um homem, amado, que clamou por fogo e fogo desceu do céu. Segundo aquilo que ele falava, Deus assinava embaixo. Então nós vemos esses exemplos, né, no Velho Testamento. Então agora com a nova aliança, amado, o Espírito Santo ele habita sobre cada um, né, que está dentro da igreja. E o Espírito Santo vai trabalhando na vida dos irmãos para unir o corpo de Cristo, né, para que a igreja seja uma. Para aquele que tem os dons, saiba usar os seus dons de uma maneira correta, para que o corpo de Cristo, né, venha crescer a cada dia, né, e a manifestação do Espírito Santo seja vista por todos no meio da igreja. Vamos falar sobre os dons agora no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos. Olha só, então existe um objetivo para isso, né? Promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons através do Espírito Santo. Então, amados, os dons eles não são exclusividade de uma pessoa. O que difere é a importância que nós damos a isso, a vida que nós levamos, né, mediante ao contexto cristão, da presença de Deus. Então, se nós tivermos uma vida de leitura, uma vida de dedicação à palavra de Deus, uma vida de compromisso com as coisas do Senhor, levando a palavra de Deus, dando bom testemunho, amados, o Espírito Santo ele vai nos capacitando a cada dia. Então nós temos que ter essa vida, uma vida de oração, de busca, não é? De consagração, de santificação. Tudo isso, amado, faz com que o Espírito Santo ele venha sobre as nossas vidas e nos auxilie, não é? Mas é bom que fique bem claro, para que isso seja para a edificação do corpo de Cristo. Uma dádiva para a igreja, né?
A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Olha só: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Então, essas três cartas, essas 3 epístolas de Paulo, elas tratam, de diferentes capítulos, ela trata sobre essa questão da diversidade de dons. Respectivamente, insistimos, porém, que esta classificação, presta bem atenção, é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, Paulo, ele não tenta mostrar que são somente aqueles dons. Ele deixa em aberto as diferenças de dons, porque é o Espírito Santo, amado, que direciona a igreja. É o Espírito Santo que sabe a necessidade, é o Espírito Santo que conhece a capacitação de cada um, é o Espírito Santo que sonda as nossas vidas, e conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, e Ele está sempre, amado, cuidando de nós, e em decorrência da nossa maneira de andarmos, é que o Espírito Santo vai trabalhando, nos capacitando, nos capacitando para podermos realizar o nosso ministério com dedicação e excelência diante de Deus. Os dons de serviço. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os dons de serviço e os espirituais e os dons ministeriais, Dons relacionados ao serviço. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Olha aqui o alerta. Ele não pode ser dono da situação. Eu posso tudo, eu sou a pessoa, sou o cara e vou fazer acontecer. Não é para isso. Não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: dons de ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, mesmo em situação difícil. Nós vemos pessoas que têm sempre uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento, de repartir, de presidir e exercer a misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, nós estamos falando sobre esses dons de serviço. É o dom de trabalho, o dom de servir dentro da igreja. E muitas vezes nós olhamos isso, amado, como cargo. Isso não é cargo. Existe sim a elaboração, a constituição de nomes dentro da igreja, de graduação dentro da igreja, para que a gente tenha tudo organizado. Mas isso está dentro dos dons, amado. Eu me lembro, amado, que quando nós chegamos aqui na nossa igreja, num culto, o Espírito Santo foi claro comigo quando ele disse assim: olha, convida o irmão Messias e a irmã Undina para o serviço diaconal. E quando terminou o culto, eu fui até os dois e conversei com os dois. Amados, você vê a alegria que esse casal sentiram em poder participar do corpo diaconal. Então, porque já haviam uma vez recebido uma profecia que eles estariam trabalhando no corpo de Cristo. E o Espírito Santo, no momento exato, amado, direcionou para que fizéssemos a eles o convite. Então, não somos nós que separamos. É o Espírito Santo, amado, que vai despontando as pessoas. E existem pessoas, amado, que, é claro, nós vemos voluntariamente se apresentam para fazer as coisas para o Senhor.
sabe? Porque o Espírito Santo impulsiona, ela não consegue ficar parada, sentada num banco de igreja. Então, nós temos que valorizar, né, esses ministérios de serviço. Né? O ministério, que é o ofício diaconal, exortação, encorajamento, o repartir, né? Repartir com as pessoas, presidir e exercer misericórdia. Né? Então, isso são dons que estão de serviço no meio da igreja. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? 1 Coríntios 12, 1 diz isso. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de língua. Então, esses são dons espirituais, né? Dons dados pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico, era a vida progressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Não é? A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e se há distorções nessa esfera. Estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem, né, de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, amados, isso aqui é muito sério, sabe? Isso aqui é algo muito sério. Nós temos que saber entender, né, quando Deus está trabalhando, quando Deus está usando a vida do irmão e distribuindo, né, os dons para a edificação da igreja, principalmente no que tange aos dons espirituais, a palavra de sabedoria, ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia. Então, nós temos que saber lidar com esses dons, não é? Para que a igreja, né, não venha ser escandalizada. E Paulo enfrentou esse grande problema. E a igreja de Corinto era uma igreja, amado, que ela tinha os dons, né, no meio do povo, mas acabaram perdendo o controle de tudo isso, né, por falta talvez de conhecimento, de orientação, né, passam-se a querer se exaltar, a querer sobressair. E tudo isso traz consequências desastrosas, amado, para dentro do corpo de Cristo. Só serve para trazer confusão. Agora, quando os dons são usados, né, de maneira correta, eles trazem edificação para o corpo de Cristo. E a igreja vai se fortalecendo a cada dia. Vamos falar agora sobre os dons ministeriais, né? Nós falamos sobre os dons de serviço, os dons espirituais, e agora nós vamos falar sobre os dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São 5. São 5 pilares, amados, de sustentação dentro do corpo de Cristo, né? E que a igreja precisa, né, desses dons sendo distribuídos dentro da igreja. Então, olha só: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Não é? Então, esses dons ministeriais, amado,
eles são de suma importância dentro da igreja, né? E nós temos que buscar isso para que o Senhor solidifique, fortaleça a igreja, né? Aqui, muito embora, né, nós sabemos bem que quando Paulo escreveu sobre esses dons, né, ele fala sobre os apóstolos, porque naquela época os apóstolos ainda exerciam o seu ministério, serviam, né? Mas hoje em dia nós não temos pessoas dentro das qualificações para se considerar um apóstolo, entendeu? Então é bom que fique bem claro isso aqui, para que não haja dúvida, né? Agora, os demais dons, amado, profetas, evangelistas, pastores, doutores, isso aqui está no nosso contexto dos nossos dias de hoje, não é? Então nós temos que buscar isso. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, que assim, sem medo de errar em nada, não é? O Senhor, ele vai trabalhando gradativamente, o Senhor vai capacitando gradativamente, o Senhor vai colocando sobre as nossas vidas de acordo com o nosso envolvimento, a nossa dedicação e o amor que nós temos pela obra, amado, não é? Nós precisamos entender isso, claro, nas nossas vidas, porque hoje as pessoas querem os dons para se autopromoverem. Isso é um grande erro, não é? E a igreja tem responsabilidade quanto a isso, não é? Nós temos que ver a vida de comunhão com a palavra, com a oração, com o jejum, com a igreja, com o corpo de Cristo, qual o relacionamento daquela pessoa, né? Hoje multidões estão atrás, amado, de sinais. A igreja não é dirigida por sinal, querido, a igreja é dirigida por palavra, né? Os sinais vão seguir aqueles que creem. Jesus disse isso, não é? Jesus deu autoridade para as nossas vidas, mas a partir do momento que nós estamos firmados na palavra de Deus, né? Hoje nós vemos muitas coisas, amados, muitas coisas assim que são enganos, não é? Profecias que são lançadas de vontade e de percepção humana, não é? E as pessoas, amados, só olham para isso, não é? A igreja não é dirigida por isso. A igreja tem que ter o seu alicerce na palavra de Deus. E é o Espírito Santo que direciona a distribuição desses dons dentro do contexto da igreja. Entende? Então, amado, nós temos essa responsabilidade de não deixarmos que brincadeiras ou coisas que são contrárias, né, ao ensinamento bíblico, né, venham ganhar terreno dentro da igreja, né, para que pessoas se autopromovam, né, para que pessoas se achem melhor do que as outras. Não, amado, não existe isso, né, não existe isso. Vamos pegar aqui hoje o ministério do profeta Jeremias. Amados, foi um ministério duro. Jeremias veio profetizando 70 anos de cativeiro, né? Jeremias foi lançado no calabouço, né? Mas a profecia daquele servo de Deus se cumpriu, né? E o ímpio, amado, reconheceu isso, né? O ímpio reconheceu e procurou ajudar Jeremias. Então, é bem diferente da situação que nós vemos hoje. Hoje nós vemos pessoas entrar dentro da igreja, lançar suas profetadas, ali vai embora, depois nunca volta mais, né? Não vem nem saber, não vem nem acompanhar o que estava acontecendo com a igreja. Mas, infelizmente, amado, o povo tem culpa disso, porque a igreja não pode andar atrás dessas coisas. A igreja tem que estar firmada dentro da palavra de Deus. Vamos para o tópico 3, né? Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Olha só, então quando você lê 1º e 2 Coríntios, você vai entender, né, a preocupação que Paulo teve e as coisas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no 1º século, né? Existe um grupo que acha que os dons não estão mais sendo úteis dentro da igreja, né? Isso é um grande engano, não se deixe levar por isso, tá? Porque os dons são distribuídos justamente para que a igreja vá crescendo e vá ganhando corpo, né, na face da terra. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores. Olha aqui, né? Nós estamos falando de um pastor pentecostal que está dando esse alerta para nós, né? Olha só, vou ler de novo aqui para vocês. É que os crentes pentecostais tendem a achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão
de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então Paulo ele tratou com firmeza, né, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, colocando ordem, né, na questão do uso e da manutenção dos dons dentro da igreja. Olha que coisa, mano. É uma igreja que tinha diversidade de dons, né, no seu meio, pessoas sendo usadas com dom de língua, outro profetizando, outro podendo interpretar a língua, mas estavam ali já virando um campo de disputa, né? E isso não pode acontecer, irmão. Isso não pode acontecer. Você que tem um dom, você que teve a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida e receber um dom de Deus, saiba utilizá-lo, né, com sabedoria, né? E saiba que há uma finalidade para esse dom ser dado sobre a tua vida. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo, 1 Coríntios 12, foi o que nós lemos, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades da igreja local, né? Então, nós sabemos que o Espírito Santo, amado, quando ele está no controle das coisas dentro da igreja, ele trabalha, amado, visando o bem-estar do corpo de Cristo, né? E vai dando os dons de acordo com a necessidade que há no meio da igreja. Então, não é que esses dons que estão relacionados aqui são somente esses, não. A Bíblia nos relata esse, mas pode haver algum dom dado pelo Espírito Santo, né, que não fazem parte da lista. E Paulo aqui, ele muda, né, e vários dons aqui, né, no caso de Romanos, no caso de Efésios, né, e nós vemos essa diversidade de dons. Então, nós temos que ficar atentos, né, tudo aquilo que é o mover do Espírito Santo, né, a maneira que o Espírito Santo vai agir no culto e direcionando o culto, né? E graças a Deus, amado, nós temos visto, né, e somos grandemente abençoados, né, por essa manifestação que o Espírito Santo vem realizando no culto da igreja. Então, a igreja ela precisa ter os pés no chão, né? Os crentes precisam ser maduros, né? Os crentes precisam saber qual é a finalidade dos dons que são dados dentro da igreja, para que não venham a endeusar pessoas, né? Porque os dons são dados de acordo com a misericórdia de Deus nas nossas vidas, amado. Não é por mérito nosso, mas é pela graça e misericórdia de Deus que nós recebemos isso. Autossuficiência e humildade. Olha, preste bem atenção agora nesse tópico. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, olha só, amados, olha só aqui a questão dessa colocação aqui. Não foi por acaso que o capítulo 13, né, que fala sobre o dom do amor, né, em 1 Coríntios foi colocado entre o 12, que trata sobre dons, e o 14, que trata sobre línguas e profecia. Olha só, amados. Então preste bem atenção nisso, irmão, né? Preste bem atenção, né? Quando Paulo começou a falar dos dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios, né, ele fala sobre o principal dom
que é o dom do amor, no capítulo 13, para depois falar sobre línguas e profecias. Então, como eu sempre digo aos irmãos, existe uma ordem no reino espiritual que não pode ser mudada. Não é? E isso já trata justamente com a questão da importância de nós sabermos respeitar, amar, não é? Compartilharmos, termos união, termos comunhão uns com os outros, amados. Não é? Para que a igreja ela se fortaleça nisso. E quanto mais nós exercitarmos isso, amado, quanto mais nós, em vez de subirmos, nós descermos, né, aos níveis mais inferiores para ajudar e auxiliar as pessoas, amado, mais a igreja vai crescendo. Né? Eu sempre digo aos irmãos, né, a vida profissional de uma pessoa, ela começa embaixo e tende a subir. A vida espiritual, ela começa lá em cima e vai descendo, para que nós venhamos a ganhar maturidade, colocar os nossos pés no chão e saber com o que nós estamos lidando. Né? Amado, a igreja, o único dono da igreja é Deus. Deus é o dono da igreja, né? E o seu Filho Jesus é o Senhor da igreja, né? E o Espírito Santo, ele conduz, né, o andamento do culto, da adoração, né, das orações dentro da igreja. Entende? Então, hoje, infelizmente, homens estão se colocando no lugar de Deus, né? Fazendo do púlpito um lugar de trono. Não é? E não é, amado. Nós somos ovelhas, somos servos. Nós temos um pastor, o sumo pastor, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a igreja tem que caminhar junto nesse andamento, né? Para que cada vez mais ela vá crescendo, né? E os dons dados pelo Espírito Santo, né, ele seja manifesto no corpo de Cristo. Isso vai trazendo maturidade, crescimento, né? Nós vamos vendo a igreja ser abençoada, né? Como eu digo sempre para vocês, Mateus 6, 33, quando diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, esse é o andamento, né? E as coisas no reino espiritual, elas seguem uma ordem organizacional maravilhosa. Nada sobrepõe, né? E quando tentamos fazer isso, inverter as coisas, amado, nós acabamos tendo problema e causando problema para o corpo de Cristo. Então vamos, né, ser crentes maduros, crentes responsáveis, né? Amados, todos nós, todos os irmãos são úteis na obra do Senhor. Desde aquele irmão que vai lá na semana fazer a limpeza dentro da igreja, cuidar do templo, até o pastor que está sobre o púlpito, até o profeta, né? Até aquele que fala em língua, né? Até aquele que interpreta a língua. Amado, nós estamos no mesmo nível, servindo o corpo de Cristo. E não pode haver diferença. Igreja não é uma empresa, né? Igreja é um lugar onde as pessoas, né, são chamadas e capacitadas para fazer a obra de Deus. Amém? Vamos para a conclusão? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir o Senhor e a sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Então, olha aqui, presta bem atenção, né? E o ministério aqui, para mim, mas eu estou dizendo isso para você porque eu tenho isso comigo. O ministério apostólico encerra-se, né, com a morte do último apóstolo, né? Porque a partir dali, né, os requisitos para se tornar um apóstolo cessaram, né? Nós não vamos encontrar com Cristo, nós vamos encontrar com Cristo na glória, né? Então nós temos que entender essas coisas, né? Não somos ensinados por Cristo, somos ensinados pela palavra através do Espírito Santo. Então essa questão de apostolado aqui, não é para mim, tá? Estou dizendo para você, para mim, ele se encerrou com a morte do último apóstolo. Versículo que diz que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história, né? Então, aqui está bem claro, né, nessa primeira aula, né, nós fizemos aqui somente uma introdução sobre os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço. Né? Amado, não pense que você servir, que você ajudar a organizar a igreja, você ser um diácono, não é inferior, não, amado. Nós somos nivelados pelos dons, né, para podermos servir o Senhor. O que faz a diferença
Não é o que fazemos, é a maneira com que fazemos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte: você pode ter um dom, mas você pode fazer esse dom murmurando, reclamando, né? E você pode, às vezes, nem ter um dom, mas está fazendo para Deus de bom grado, de coração. Mas há uma diferença muito grande nisso, né? Não importa, né? Não importa o que nós estamos fazendo, e sim a maneira que nós estamos fazendo. Isso faz toda uma diferença, não é? Então saiba, busque, não é? Peça ao Espírito Santo para que esteja trabalhando sobre a sua vida, né? Primeiramente, amado, peça humildade, né? Peça o amor pela vida dos irmãos, né? E o Espírito Santo vai capacitando você e dando os dons conforme a necessidade. Amém? Então, está aí o convite. Vamos, né, prosseguir nessas aulas aqui enquanto estivermos online, né? Não esqueça, amado, mande para mim um recado. Olha, pastor, eu quero uma revistinha, porque assim eu vou tentar entrar em contato com as livrarias e encomendo a quantidade de revista necessária e entrego para vocês. Amém? Vamos fechar os olhos? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus amado, por estarmos aqui em mais uma terça-feira, no início de mais um trimestre, tratando, Senhor Deus, desse assunto de suma importância para amadurecimento, crescimento e fortalecimento da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos capacitando, mesmo que nós estejamos, Pai, em isolamento. O Teu Espírito Santo não está isolado, ele está na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. E o que é para o Teu Espírito Santo, Pai, poder, Senhor Deus, mesmo estando dentro dos nossos lares, derramar dons aos Teus filhos, para que eles sejam, Pai, tocados pela Tua santa presença. Eu peço, Deus, que durante esse trimestre, Pai, o Senhor esteja fortalecendo e capacitando, trazendo, Senhor Deus, conhecimento da verdade, para que não venhamos a errar contra a igreja do Senhor e contra, Pai, aquilo que o Espírito Santo nos concede. Por isso, Pai, eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Graças a Deus. Grave bem uma coisa, amados, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E Ele usa as nossas vidas em conformidade àquilo que Ele quer. E quem tem que ser engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Amados, eu quero nesse momento, agradecer aqui aos irmãos, por mais um mês nós podermos ter honrado os nossos compromissos, através dos dízimos, os irmãos que estão depositando aí na conta que aparece, aí na barra do vídeo. Muito obrigado, amado. Deus abençoe você. Você não tem ideia de como isso me deixa tranquilo, de poder continuarmos fazendo a obra do Senhor, até que possamos retornar para a casa de Deus, amado? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame bênção, que as portas estejam abertas para você e que você possa, amado, voluntariamente, honrar o Senhor e o nome dele ser glorificado. Vamos orar, amados, mais uma vez aqui, pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos atendentes, por todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse tempo, que o Espírito Santo, Pai, esteja consolando e confortando a cada coração. Quinta-feira nós teremos o nosso culto, no sábado nós teremos os nossos jovens, e domingo o culto da família. Conto com você, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, ainda em Tua presença, eu quero Te agradecer, ó Deus, pela fidelidade, Senhor Deus. Pai, pelo coração voluntário que está na vida dos Teus filhos, no meio da igreja, Pai, que tem nos ajudado a honrarmos os nossos compromissos. Pai, o aluguel, a água, a luz. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E eu peço, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, que os céus estejam abertos, Pai, que as bênçãos cheguem em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na vida dos Teus filhos, para que o Teu nome, Pai, possa ser engrandecido. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde. Pai, nos ajuda, Pai, nessa epidemia, Senhor. Pai, que somente a Tua mão, Senhor Deus, poderá mudar o contexto, Pai, dessa situação. Porque o homem não tem capacidade, Pai, de definir o que tem que fazer, se não for o Senhor, Pai, para cuidar das nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus os abençoe, Tenha uma boa semana. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus.